trabalho de filologia românica. O nosso grupo, os componentes são a Amanda, a Beatriz, a Francisca, o Francisco de Assis, eu, Gabriel, e a Maria Lúcia. Mas a Amanda e a Maria Lúcia estão com uns probleminhas e nós vamos dar prosseguimento. Filologia e linguística românica. A linguística românica pode propor diversas explicações. Portanto, o romanista pode apresentar posições variadas ao confrontar os fenômenos próprios das línguas românicas. Porque naqueles fenômenos aparece uma contínua variedade e porque não há estudiosos que apresentam uma idêntica disposição espiritual e idênticas características individuais. A confusão entre filologia e linguística não se restringe à área românica, mas foi comum no século passado na Europa. Entre nós, tem-se usado o termo filologia na acepção de estudo da língua, devido a uma tradição. O processo de estudar as mudanças que afetam as línguas, considerando o tempo histórico, pois as mudanças linguísticas, a exemplo das que acontecem nas línguas românicas, não são lapso histórico, um acidente de percurso, mas fazem parte da essência da própria língua, da essência do próprio sujeito que amplia essa mudança para a própria língua, visto que, de fato, as línguas não mudam sozinhas. Dando prosseguimento, o surgimento da romanística. Os estudos românicos surgiram no século XIX, como aplicação do método da gramática comparada de Franz Bopp. Os trabalhos do mesmo sobre as línguas indo-europeias serviu de modelo a Frederic Diez, iniciador da filologia românica. Anteriormente a ele, no século XIX, surgem estudos que prenunciam o aparecimento de uma nova disciplina. E dando continuidade, vou dar a palavra para a Francisca. Bom dia. Eu fiquei com o tema antes do século XIX, prenúncios, e eu vou falar um pouco sobre. No alvorecer do século XIX, a instituição da ciência histórica, ela deu sua última resposta sobre as dúvidas e desconfianças quanto à sua validade. Isto é, sobre a eficácia do saber histórico, né? Pois desde o período do Renascimento, sempre despertou muito interesse e muita hesitação em alguns filósofos e pensadores. Esse método crítico, que foi baseado na crítica documental e que também foi associado à crítica da história, ela teve muitas críticas e também desconfianças lançadas frente à sua validação do saber histórico ao longo dos séculos XVII e XVIII. Muitos filósofos pensadores via esse método crítico como não confiável e como não eficiente. Por isso teve tantas críticas e desconfianças quanto a ele. E entre as principais críticas sobre esse saber histórico foi feita por René Descartes. Para ele, a história não poderia ser considerada uma ciência, né? Uma vez que seu saber era uma fuga totalmente da realidade. Segundo Descartes, as narrativas históricas elas não mereciam confiança por ser um conhecimento indireto do passado, por ser histórias completamente inverificáveis. Para ele, as histórias não eram dignas de confiança, já que não tinha um saber verdadeiro sobre ela. Para ele, essas histórias não poderiam dar nada, pois a história fantasiava representando ser mais fantástico do que realmente ele foi. Porém, ainda no século XVIII, né, foi feito muitos estudos históricos dentro e também fora das universidades, que possibilitaram muito o reconhecimento social e também científico da história e do saber histórico.
Esse método instituído e disseminado ao longo do século XIX, ele teve muito sucesso e também muito reconhecimento. Mas somente no século XX que foram organizados grupos e alternativas para, assim, mais uma vez, instituir uma nova história. Vou passar é isso, um breve resumo sobre esse século XIX, né, que foi o prenúncio. Pode continuar, Beatriz. Bom dia, eu vou começar, dar continuidade falando sobre o surgimento da ciência no século XIX. Em 1836, com o início da publicação da Gramática das Línguas Românicas por Frederick Dias, a qual se seguira o dicionário etimológico, fundou-se as bases da linguística românica. Frederick Dias, ele iniciou a fase científica dos estudos românicos, isso aplicando-lhes um método histórico comparativo usado por Bob Greene. Era de formação clássica, mas as línguas românicas foi dividido em 3 volumes, na qual foi dividida na fonética, na morfologia e na sintaxe, publicada de 1836 a 1844. Depois de Dias começar a aliar-se ao interesse pelo estudo da língua escrita, ele também se interessou pela língua viva e a língua dos dialetos. Assim, de um lado, assinalamos na França um período brilhante da filologia com Gaston Paris, que na verdade foi discípulo de Dias e que ele também introduziu a gramática para o francês. Ele dedicou-se especialmente à literatura francesa medieval. E com Palmei, iniciou em 1872 a publicação da revista România, que até hoje ela trata de modo particular das línguas, isso do francês, e provincialmente, assim como os dialetos. Pode continuar, Caleb. Muito bem, bom dia a todos. Irei dar continuidade aqui na minha parte, que eu fiquei encarregado. Vou explicar aqui de uma forma resumida, rápida, né, para que todos possam compreender o nosso trabalho, que todos vão compreender. E eu fiquei com a parte que fala sobre o método histórico comparativo, o historicismo no século XX. A gente vai entender de uma forma resumida o que foi que aconteceu, o que é o método histórico comparativo, entendeu? A gramática histórica comparativa ela surgiu por volta do século XIX, após estudiosos da área descobrirem uma grande semelhança entre as línguas da Europa, na época, e a sânscrito, uma antiga língua dos livros sagrados da cultura indiana. Bem, então nessa primeira parte a gente vê como surgiu esse método histórico comparativo, né? A gente vê que surgiu no século XIX, após estudiosos, né, descobriram uma semelhança entre 2 línguas, né? Que era a língua da Europa naquela época e uma língua chamada sânscrito, que era uma antiga língua encontrada em livros sagrados da cultura indiana. É muito importante também a gente saber sobre isso. Continuando. A gente sabe que o método histórico comparativo, o que ele é? É uma proposta de comparar elementos gramaticais de línguas de origem comum, ou seja, a fim de quê? A fim de detectar, ou seja, a estrutura da língua original da qual ela se desenvolver, ou seja, buscar estruturas que comprovam ali qual é a origem dela, a nascença dela ali. E ao longo disso a gente tem que prestar atenção às 3 etapas complementares que o método comparativo precisa para ser executado, ou seja, consiste em quê? Quais são esses 3 métodos? Primeiro, construir o objeto de pesquisa,
através de projetos individuais de cada membro de uma equipe, construir conjuntos de problemas e criar um campo de exercício, de experimentos comparados, ou seja, comparar essas pesquisas que foram encontradas ao longo do tempo. Depois, o método comparativo é o quê? Ele é considerado como uma técnica que transforma a história, fazendo com que ela deixe de ser explicativa e passe a ser comparativa, isto é, que se considere aspectos tanto do passado quanto do presente em diferentes propostas de ângulos, para que se possa obter uma melhor análise do tema a ser estudado. Então, o método histórico comparativo, ele serve para isso, né? Encontrar esses argumentos, encontrar essas pesquisas, pesquisar profundamente essas línguas, né? E fazendo uma comparação, né? Dessas propostas de diferentes ângulos presentes nessa língua. E a filologia nessa língua românica, ele tem esse trabalho de fazer essa comparação. E, como a gente viu, os nossos colegas já explicaram, autores, pesquisadores encontraram esse método. Então, essa foi a minha parte. Se alguém quiser falar mais, pode ficar à vontade, fazer algumas considerações, mas eu creio que foi bem explicado aqui, resumidamente, cada parte de cada um dos colegas. Encerra aí, Gabriel, agora. Encerrou. Muito obrigado. Essa foi a apresentação do nosso trabalho. Pronto, deu certo agora, Gabriel?